Nos anos 30, quando o sol rachava a terra e o sertão vivia de fogo e poeira, um coronel sem alma cometeu a maior safadeza da vida dele. Mandou dar cabo do primo aleijado de Lampião. O desgraçado pensou que ia ficar por isso mesmo, mas não sabia não, que mexer com a família do capitão era assinar a própria morte. O sangue pediu vingança e Lampião cortou a caatinga inteira para fazer justiça com as próprias mãos. Se você gosta dessas histórias brabas do cangaço, já bota esse joinha aí. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que vem por aí. Francisco era aleijado desde pequeno. A perna esquerda, torta e fininha, arrastava no chão de barro quando ele andava. Lá pros lados de Serra Talhada, todo cabra conhecia o primo de Lampião, aquele rapaz magro de olhar fundo que morava numa casa de taipa, pertinho do riacho, que vivia seco. Chico não arrumava confusão com ninguém, vivia do trabalho honesto, consertava arreio, trançava corda de couro cru, fazia bainha para faca e peixeira. As mãos dele eram ligeiras e caprichosas, mesmo o corpo sendo quebrado. Lampião mandava dinheiro quando dava. Não era esmola não, era obrigação de sangue mesmo. Os Ferreira da Silva cuidavam dos seus, mesmo os que não serviam para o cangaço. Chico recebia as moedas pelas mãos de mensageiro que aparecia de madrugada, homem calado que sumia antes do galo cantar. O aleijado nunca perguntava de onde vinha o dinheiro, nem quanto custava em sangue derramado. Sabia que o primo tinha virado lenda na caatinga, que as volantes tremiam só de ouvir o nome dele, que os coronéis pagavam para não ver o bando chegar de surpresa. A vida de Chico era apertada, mas segura. Ele não se metia em encrenca, não falava demais, não olhava torto para criatura nenhuma. Acordava cedo que só, trabalhava até o sol queimar a cacunda, comia feijão com farinha de mandioca, dormia na rede toda remendada. Às vezes aparecia algum conhecido trazendo o recado do capitão, perguntando se estava precisando de alguma coisa, se tinha polícia rondando por ali. A vida de Chico era apertada, mas segura. Ele não se metia em encrenca, não falava demais, não olhava torto para criatura nenhuma. Acordava cedo que só, trabalhava até o sol queimar a cacunda, comia feijão com farinha de mandioca, dormia na rede toda remendada. Às vezes aparecia algum conhecido trazendo o recado do capitão, perguntando se estava precisando de alguma coisa, se tinha polícia rondando por ali. Homem grande, barrigudo, de bigode grosso e olho pequeno, Evaristo mandava e desmandava na região como se fosse rei. Tinha jagunço armado até os dentes, tinha juiz no bolso, tinha delegado comendo na mesa dele. Quem contrariasse o coronel sumia de noite ou aparecia boiando no açude com a barriga para cima. Evaristo odiava Lampião de paixão. Odiava porque não conseguia controlar o cangaceiro. Porque o bando passava pelas terras dele sem pedir vênia. Porque os cabras dele morriam que nem mosca quando tentavam enfrentar o capitão. Já tinha mandado recado oferecendo dinheiro para o Lampião deixar a região quieta. Lampião mandou dizer que não negociava com cachorro. O coronel ficou com a raiva entalada na goela, mas sabia que enfrentar o bando de frente era morte na certa, viu? Foi aí que Evaristo começou a pensar torto. Se não podia matar Lampião, podia machucar o que era dele. Podia mostrar que coronel também tinha poder, que não era qualquer cangaceiro sujo que mandava no sertão não. Começou a perguntar pelos parentes de Lampião, pelos conhecidos, por quem recebia a ajuda do capitão. Os jagunços trouxeram nomes, endereços e informações. E um desses nomes era Francisco. O aleijado não representava ameaça nenhuma, mas era primo de Lampião. Era sangue dos Ferreira da Silva, e isso bastava pro Evaristo. Queria mandar um recado. Queria que o cangaceiro soubesse que ninguém estava seguro não, que até os aleijados podiam pagar pelo desrespeito. O coronel chamou 3 dos seus jagunços, homens que já tinham matado antes, que não faziam pergunta nenhuma. Era fim de tarde quando chegaram na casa do Chico. O sol descia vermelho atrás da serra, pintando a caatinga de sangue. Francisco estava sentado na porta,
terminando de trançar uma corda. Viu os 3 homens a cavalo se aproximando e sentiu o medo subir pela espinha torta. Conhecia aquele tipo de visita. Nada de bom vinha de jagunço armado no fim do dia, oxente. O que comandava o grupo era um sujeito de cara marcada por bexiga, chamado Rosendo. Desceu do cavalo devagar, a mão no cabo do revólver. Os outros 2 ficaram montados, rifle atravessado no colo. Chico se levantou com dificuldade, se apoiando na bengala de madeira. Boa tarde, senhores. Em que posso servir? Rosendo cuspiu no chão. Você é primo do cangaceiro Lampião? O aleijado engoliu em seco. Mentir não adiantava. Todo mundo sabia. Sou sim, senhor, mas não tenho nada com a vida dele, não. Sou trabalhador honesto, não me meto em confusão. O coronel Evaristo mandou um recado. Que recado? Rosendo deu um passo para frente. Que parente de cangaceiro também paga. Chico nem teve tempo de abrir a boca. O jagunço puxou o revólver e atirou no peito dele. O estampido rasgou o silêncio da tarde. Francisco caiu para trás, bateu com as costas na parede de taipa e escorregou até o chão. A boca abriu tentando puxar ar, mas o sangue já enchia os bofes. Os olhos arregalados olharam para o céu vermelho, procurando entender por que estava morrendo. Porque tinham vindo buscar um aleijado que nunca fez mal a ninguém, que só vivia do trabalho. Rosendo deu mais 2 tiros, um na barriga, outro no rosto. Queria ter certeza. Queria que quem encontrasse o corpo soubesse que não foi acidente não, que foi execução mesmo. Os outros jagunços nem desceram dos cavalos. Ficaram ali olhando o corpo do aleijado desabar no chão de terra, o sangue escorrendo para dentro da casa. Vamos-se embora, disse Rosendo guardando a arma. Recado dado. Sumiram na poeira da estrada, deixando para trás o corpo de Francisco caído na soleira da porta. A corda que ele estava trançando rolou para o lado, manchada de sangue. A bengala ficou caída ao lado dele. Não tinha ninguém por perto, nenhum vizinho para ouvir os tiros, nenhum cachorro para latir. Só o vento seco da caatinga soprando sobre o morto, levantando a poeira. Foi o vaqueiro Inácio quem encontrou o corpo na manhã seguinte. Passava pela estrada quando viu os urubus fazendo ronda. Chegou mais perto e viu Francisco estendido no chão, o sangue seco grudado na terra, as moscas cobrindo os ferimentos. Inácio conhecia o aleijado, sabia que ele era primo de Lampião e sabia também o que aquilo significava. Desgraça grande vinha por aí. Enterraram o Chico no mesmo dia, num caixão de tábua mal acabado. Não teve missa, não teve padre, não teve choro de família. Só alguns vizinhos assustados cavando a cova com pressa, querendo acabar logo com aquilo antes que a desgraça continuasse. Inácio ficou olhando o buraco sendo tapado, pensando se devia levar a notícia até Lampião, ou se fingia que não sabia de nada. Mas notícia de morte não espera não. Corre mais ligeiro que cavalo solto, atravessa a caatinga como vento, chega onde precisa chegar. E no sertão todo mundo sabia. Matar parente de Lampião era assinar a própria sentença de morte. 3 dias depois, um menino de uns 12 anos chegou no acampamento do bando. Tinha andado 2 dias seguidos, dormido no mato, bebido água suja de poça. Entrou no acampamento tremendo que nem vara verde, com medo dos cangaceiros, mas com mais medo ainda de voltar sem cumprir o que prometeu. Os homens de Lampião cercaram o menino, rifles apontados. "Quem é tu, menino?" perguntou Corisco, olhando o garoto de cima a baixo. "Me mandaram trazer notícia para o capitão." "Que notícia?" "Mataram o primo dele, o aleijado Francisco." O acampamento ficou em silêncio de morte. Os cangaceiros se entreolharam. Maria Bonita parou de mexer no fogo. Dadá segurou a mão de Corisco. Todos sabiam o que vinha agora. Lampião estava sentado debaixo de uma jurema, limpando o rifle. Quando ouviu o que o menino disse, parou de mexer. Ficou parado por uns segundos, olhando para o cano da arma. Depois, levantou a cabeça devagar e chamou o garoto.
Vem cá, menino. O garoto se aproximou, as pernas tremendo que nem folha ao vento. Como foi? Jagunços do coronel Evaristo, capitão. 3 homens chegaram de tarde e mataram ele na porta de casa. Atiraram 3 vezes, deixaram ele largado no chão. Foi o vaqueiro Inácio que achou o corpo. Lampião apertou o cabo do rifle com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quem foi que matou? Um tal de Rosendo, capitão. Homem marcado de bexiga. Ele foi quem atirou. Lampião ficou em silêncio por um tempo longo. Os outros cangaceiros esperaram, sabendo que era melhor não falar nada. Quando o capitão se levantou, todos viram a morte nos olhos dele. Corisco, Cabeleira, Zé Sereno, preparem os homens. A gente vai pro lado de Mossoró. Vamos matar o coronel, capitão. Vamos fazer ele conhecer o capeta antes de morrer. Maria Bonita se aproximou, pôs a mão no braço dele. Tem certeza, meu amor. O coronel é poderoso. Tem jagunços, tem polícia do lado dele. Não me importa se ele tem o exército inteiro. Mataram meu primo. Mataram um aleijado que nunca fez mal a ninguém. Vou fazer o desgraçado pagar caro por isso. Eu vou com você. Não, Maria. Você fica aqui com Dadá e as outras mulheres. Isso aqui é coisa para homem resolver. Ela ia protestar, mas viu o olhar dele e ficou calada. Conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem já tinha decidido e não ia mudar de ideia de jeito nenhum. O bando se preparou. Checaram as armas, contaram as balas, encheram os bornais de mantimento. Iam cavalgar dias seguidos. Lampião chamou o menino que tinha trazido a notícia. Como é seu nome, menino? Severino, capitão. Severino, você conhece a fazenda do coronel? Conheço sim, senhor. Meu irmão trabalhava lá. Foi o coronel que mandou matar ele também por causa de uma briga por terra. Lampião olhou para o garoto. Quer ir com a gente? Quero, capitão. Quero ver o desgraçado pagar. Então monta atrás do Corisco e fica esperto que a coisa vai ficar feia. Saíram ainda de madrugada, 15 cangaceiros montados, armados até os dentes, com a raiva fervendo no peito. Cavalgaram o dia inteiro, atravessando a caatinga seca, passando por vilas e povoados, onde as pessoas se escondiam quando viam o bando passar. Paravam só para descansar os cavalos, beber água, comer alguma coisa. Lampião ia na frente calado, o rosto fechado. Ninguém ousava falar com ele. Conheciam aquele humor. Era o humor de quem ia matar e não sentia pena nenhuma. No segundo dia, pararam numa fazenda pequena. O dono, um velho chamado Seu Zé, ofereceu comida e abrigo. Pode ficar descansado, Seu Zé. A gente não vai roubar nada seu, não. Só queremos comer e dormir um pouco. Fique à vontade, capitão. Minha casa é sua. Comeram carne de bode, feijão com farinha, beberam cachaça. Dormiram algumas horas e partiram de novo antes do sol nascer. No terceiro dia, chegaram perto da fazenda do coronel. Era uma propriedade grande, a fazenda Riacho Seco, com casa grande de telha vermelha, curral cheio de gado, roça plantada. Lampião mandou Corisco e Zé Sereno fazerem reconhecimento. Os dois voltaram 1 hora depois. A casa tá cheia de jagunço, capitão. Contei pelo menos 10 armados. O coronel tá lá dentro. Onde tá o tal de Rosendo? Tá na casa também, vi ele na varanda. Lampião sorriu. Era um sorriso sem alegria, um sorriso de quem ia fazer sangue correr. Vamos esperar escurecer. Quando a noite cair, a gente cerca a casa. Evaristo! Gritou Lampião. Sai pra fora, seu cachorro covarde! De dentro da casa veio a voz do coronel, trêmula de medo. Lampião, vamos conversar. A gente resolve isso de outro jeito. Não tem conversa, não. Você mandou matar meu primo. Agora vai pagar. Eu pago o que você quiser. Dinheiro, gado, terra. Mas não me mata. Dinheiro não traz meu primo de volta. Lampião fez sinal para os homens avançarem. Arrombaram a porta a tiros e entraram na casa. Os jagunços, que ainda estavam vivos, tentaram resistir, mas os cangaceiros eram melhores atiradores. Em poucos minutos, o chão da sala estava coberto de sangue e corpos.
O coronel Evaristo se escondia num quarto nos fundos, atrás de um guarda-roupa. Rosendo estava com ele, pálido de medo. Corisco encontrou os dois. Capitão, achei eles. Lampião entrou no quarto. Olhou para o coronel e para o jagunço com desprezo. Levem os dois para o terreiro. Arrastaram os dois para fora da casa. O coronel chorava, implorava, prometia qualquer coisa. Rosendo tentou correr e levou um tiro na perna. Caiu gritando de dor. No terreiro acenderam tochas. A luz tremulante das chamas iluminava os rostos duros. Lampião se aproximou de Rosendo. Você foi quem matou meu primo? O jagunço tremia, segurando a perna ferida. Foi ordem do coronel. Eu só cumpri ordem. Você atirou nele 3 vezes. Matou um aleijado indefeso. Eu estava seguindo ordem. Lampião tirou a faca da bainha. Era uma faca grande, de cabo de chifre, afiada que nem navalha. Meu primo não tinha arma, não tinha como se defender. Perdão, capitão. Pelo amor de Deus. Deus não está aqui agora. O que Lampião fez com Rosendo não dá para contar nos detalhes. Foi lento, foi cruel, foi feito para doer. Os gritos do jagunço ecoaram pela noite inteira, até que finalmente o silêncio veio. Quando Lampião terminou, o corpo de Rosendo mal parecia gente. O coronel vomitou de horror, vendo o que esperava por ele. Agora é sua vez, Evaristo. Lampião, eu tenho família, tenho esposa, filhos. Meu primo também tinha família. Você pensou nisso quando mandou matar ele? Foi um erro terrível. Eu não devia ter feito isso. Mas fez, e agora vai pagar. O coronel caiu de joelhos, as mãos juntas implorando. Me mata logo, mas não me faz sofrer. Pelo amor de Deus. Você acha que meu primo não sofreu? Você acha que ele não teve medo quando viu seus jagunços chegando? Eu sei que errei, mas por favor. Lampião não tinha pena. Fez com o coronel o mesmo que tinha feito com Rosendo. Levou horas. O coronel gritou até a voz sumir, até só sair ar da garganta. Quando o sol começou a raiar, o corpo dele estava no meio do terreiro, desfigurado, coberto de sangue. Os cangaceiros entraram no casarão, quebraram móveis, rasgaram cortinas, viraram tudo de pernas pro ar. Pegaram o que tinha valor: prata, joias, dinheiro guardado em baú. Depois atearam fogo. As chamas subiram ligeiro, consumindo tudo. Em minutos, o casarão virou um inferno, o telhado desabando, as paredes rachando com o calor. As mulheres da família conseguiram sair, correndo descalças para o terreiro. A esposa do coronel caiu de joelhos ao lado do marido morto, chorando, gritando o nome dele. As filhas abraçavam a mãe, soluçando. O filho, um rapaz de uns 17 anos, olhava para Lampião com ódio puro nos olhos. Eu vou te matar, disse o menino, a voz tremendo de raiva. Juro por Deus que vou te matar. Lampião olhou para ele. Pode tentar, mas se vier me procurar vai acabar igual a seu pai. Pensa bem antes de jurar vingança, menino. Porque no sertão quem jura vingança tem que cumprir, e cumprir pode custar sua vida. Deu as costas, montou no cavalo. Os outros fizeram o mesmo. Olharam uma última vez para a fazenda em chamas, para o corpo do coronel caído no terreiro, para o medo estampado no rosto de quem assistia. Depois, viraram os cavalos e sumiram na escuridão. Levaram Severino com eles. Cavalgaram a noite inteira, colocando distância entre eles e a fazenda. Quando o sol começou a raiar, pararam para descansar. Desmontaram numa clareira, soltaram os cavalos para pastar, sentaram no chão. Estavam cansados, sujos de sangue e fuligem, mas satisfeitos. Severino se aproximou de Lampião, tirou o chapéu. Capitão, não sei como agradecer. Meu irmão está vingado. Posso morrer em paz agora. Você não vai morrer, não. Vai voltar para o seu vilarejo, vai contar o que aconteceu, vai dizer que o coronel Evaristo pagou pelo que fez. Vou contar sim, senhor. Lampião deu umas moedas para o homem. Toma, para recomeçar a vida. Severino pegou o dinheiro, os olhos marejados. Deus abençoe o senhor, capitão. Deus não abençoa quem faz o que eu faço, mas fico com a intenção.
Severino montou num dos cavalos que tinham tomado dos jagunços mortos e partiu. Os cangaceiros ficaram ali descansando, comendo o que tinham trazido. Maria Bonita e Dadá chegaram umas horas depois, trazendo o resto do bando. Tinham ficado no acampamento esperando notícias. Maria Bonita abraçou o Lampião, olhou o sangue seco na roupa dele. Tá machucado? Não, é sangue do coronel. Acabou, acabou. Francisco tá vingado. Ela não disse mais nada. Só abraçou ele com mais força, sabendo que aquela vingança não trazia o primo de volta, não apagava a dor, não curava nada. Mas no sertão era o que tinha. Sangue por sangue, morte por morte, lei da caatinga. A notícia se espalhou que nem rastilho de pólvora. Em poucos dias, todo o sertão sabia. O coronel Evaristo de Melo Guimarães mandou matar o primo de Lampião. E o capitão fez o coronel conhecer o capeta. Tinha torturado, mutilado, queimado e matado. Tinha deixado o corpo no meio do terreiro para todo mundo ver. Tinha queimado a fazenda inteira, reduzido a cinzas o império que o coronel tinha construído. Os outros coronéis ficaram com medo. Começaram a mandar recados para Lampião, oferecendo paz, pedindo trégua, prometendo não mexer com ninguém ligado ao cangaceiro. Alguns mandaram dinheiro, gado, mantimentos. Queriam mostrar respeito, queriam evitar o mesmo destino de Evaristo. Mas também teve quem ficou com raiva. Teve coronel que se juntou com outros, que começou a financiar volantes maiores, que ofereceu recompensa mais alta pela cabeça de Lampião. Teve gente que jurou que ia acabar com o cangaceiro, que ia varrer ele e o bando da face da terra. E teve o filho de Evaristo, aquele rapaz de 17 anos que tinha jurado vingança. Ele não esqueceu, não. Passou a treinar com armas, a aprender a atirar, a montar a cavalo, a sobreviver no mato. Passou a procurar homens dispostos a caçar Lampião, a oferecer dinheiro para quem trouxesse informação sobre o paradeiro do bando. Virou obcecado, consumido pela raiva, vivendo só para vingar o pai. Mas isso é história para depois. Por enquanto, Lampião estava no acampamento, sentado debaixo de uma jurema, limpando o rifle. O sol batia forte, a caatinga chiava de calor. Maria Bonita estava perto, remendando uma camisa. Corisco e Dadá conversavam baixinho, rindo de alguma coisa. Os outros cangaceiros cuidavam das armas, dos cavalos, das roupas. Era um dia comum, um dia de descanso entre uma fuga e outra. Entre um ataque e outro, entre uma morte e outra. Vida de cangaceiro era assim, momentos de calmaria seguidos de tempestade. Nunca sabia quando a polícia ia aparecer, quando uma volante ia atacar, quando um inimigo ia se vingar. Mas naquele momento havia paz, e Lampião aproveitava porque sabia que a paz não durava, nunca durava. Um mensageiro chegou no acampamento no final da tarde. Era um rapaz jovem de uns 20 anos que tinha cavalgado o dia inteiro para trazer notícias. Desmontou ofegante, pediu água, bebeu, recuperou o fôlego, se aproximou de Lampião. Capitão, trouxe notícias. Fala. Tem uma volante grande vindo para cá. Uns 30 soldados bem armados. Disseram que vão te pegar dessa vez. Lampião sorriu. Disseram, foi. E você acredita? Não sei, capitão, mas achei melhor avisar. Fez certo. Quantos dias de distância? Uns 3, 4. Estavam em Quixadá quando eu passei por lá. Lampião pensou por um momento. A gente sai amanhã cedo, vai para a Serra da Capivara. Lá eles não nos acham, não. O mensageiro assentiu, descansou um pouco, comeu alguma coisa e partiu. Lampião chamou os homens. Arrumem tudo. Amanhã, antes do sol raiar, a gente levanta acampamento. Vamos fugir, capitão? Perguntou Cabeleira. Vamos evitar confronto desnecessário. Acabamos de matar um coronel, queimar uma fazenda. Não precisa chamar mais atenção agora, não. Daqui uns meses, quando as coisas esfriarem, a gente volta. Os cangaceiros começaram a preparar tudo. Checaram as armas de novo, arrumaram os bornais, juntaram os mantimentos. Maria Bonita dobrou as roupas, guardou as panelas.
Dadá ajudou a apagar a fogueira, cobrir os rastros. Era rotina. Faziam isso toda semana, às vezes mais. Vida de cangaceiro era vida de nômade, sempre se movendo, sempre fugindo, sempre escondido. Dormiram pouco naquela noite. Acordaram quando o céu ainda estava escuro, só umas estrelas teimosas brilhando. Montaram nos cavalos, saíram em fila, silenciosos que nem fantasmas. Subiram rumo à serra, seguindo trilhas que só eles conheciam. Atravessando a caatinga que era mais casa deles que qualquer lugar. Lampião olhou para trás uma vez, vendo o acampamento vazio, as cinzas frias da fogueira, os rastros que logo o vento cobriria. Depois virou para frente e tocou o cavalo. Tinha vingado o primo, tinha feito o coronel pagar, tinha mostrado que ninguém mexia com os Ferreira da Silva sem consequências. E agora, como sempre, seguia em frente. Porque parar era morrer, e Lampião não tinha intenção de morrer tão cedo, não. A caatinga os engoliu, sumindo no meio das juremas, dos mandacaros, das pedras que conheciam cada pegada deles. O bando desapareceu que nem fumaça, deixando para trás só histórias, só medo, só a certeza de que Lampião continuava vivo, solto, perigoso. E em algum lugar do sertão, o filho do coronel Evaristo afiava sua faca. Limpava seu rifle e jurava de novo que ia matar o homem que tinha destruído sua família. Mas essa é a história para outro dia. E assim, o coronel, que acreditava ser dono da vida e da morte, conheceu o preço da arrogância dele. Lampião não deixou impune a covardia contra seu primo aleijado, e o sertão inteiro entendeu que mexer com o capitão era cavar a própria cova. O pó da caatinga se levantou, e no silêncio que ficou, só restava a certeza: justiça foi feita à maneira do cangaço. Se essa história prendeu tua atenção, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para que mais pessoas conheçam as lendas e verdades do sertão. Sua participação fortalece ainda mais nosso trabalho. Até o próximo vídeo, meu povo.